Oi, minha gente, bom dia, quase boa tarde. Tô aqui pra gente dar continuidade à nossa série sobre saúde mental. No último videopapo, eu disse o quanto era importante a gente se conhecer, o quanto era importante a gente se perceber dentro da situação, dentro do ambiente, não observar somente os contornos da situação e aquilo que a gente vê diante da gente, mas a gente se observar nessa situação. E a saúde mental passa pelo autoconhecimento e pela qualidade desse autoconhecimento. Não é simplesmente saber detalhes do teu perfil ou daquilo que te agrada ou te desagrada, mas é também conhecer profundamente quais são aquelas grandes alternativas que você é capaz de produzir, especialmente num ambiente de pressão, numa situação de urgência e de pressão. Parte desse combo também significa você conhecer quais são aquelas situações, quais são aqueles problemas ou aqueles desafios que diante deles alguns gatilhos são disparados dentro de você, né? E aí a sua relação com o seu sentimento, a sua emoção, a sua percepção da realidade pode ficar alterada. Vou repetir. A sua relação com as suas emoções, com os seus sentimentos, ela pode ficar alterada e a forma como você percebe a realidade. Simone, isso significa que a gente está perdendo o contato com a realidade? Não. Isso significa que a gente está mergulhado num caldeirão de emoções. E não tem nada de errado nisso, minha gente. Somos seres humanos, somos seres racionais e somos seres emocionais. E é absolutamente natural e saudável que em alguns momentos da nossa vida, diante de algumas situações, a emoção nos inunde, o sentimento nos inunde. O que é importante? Importante é a gente ter a percepção de que isso está acontecendo conosco. E em que momentos isso acontece conosco? Diante de que tipo de situação isso acontece conosco? E aí eu vou fazer uma observação muito importante usando uma metáfora. Neste momento em que a gente sofre algum tipo de quebra em como a gente percebe ou na qualidade da nossa percepção em relação ao mundo real, à realidade, à situação que a gente está vivendo, é super importante e fundamental o profissional da saúde mental. Então, psicólogos, psiquiatras, esse tipo de serviço, este acolhimento, esse contato é essencial para que você possa expandir o teu autoconhecimento. Ah, Simone, mas eu tenho 50 anos, eu já tô careca de saber como é que eu sou. Eu já tô careca de saber como é que eu funciono. É verdade, existem alguns padrões de comportamentos e funcionamentos que eles permanecem ao longo da vida como um todo. Mas o ser humano, ele passa por ciclos de vida diferentes. E em alguns momentos, especialmente durante estas passagens, os nossos padrões de comportamento se alteram. Isso é muito saudável, isso significa evolução. E aí, gente, que está a beleza de você ouvir um profissional, de você ter um contato especialista com um profissional que é capaz de te observar de uma perspectiva que não seja a sua. E o paralelo que eu faço é que o psicólogo e o psiquiatra estão para a nossa mente, assim como o fisioterapeuta ou o profissional de educação física está para nos treinar do ponto de vista físico. Quando a gente se olha no espelho, tem algumas observações
da nossa anatomia, da nossa fisiologia, de como o nosso corpo físico funciona, que só são capazes de serem observados da perspectiva do outro. É humanamente impossível, por exemplo, eu, sozinha, chegar à conclusão de como é a minha pisada. Uma coisa muito simples, eu piso de dentro para fora, de fora para dentro, primeiro com a ponta do pé, primeiro com o calcanhar, não sei. Essa observação, ela não é possível de ser feita por mim sozinha. Eu preciso que alguém, um especialista, de uma outra perspectiva, olhe para mim e me diga o que é que ele observa. Psicólogos e psiquiatras fazem exatamente este papel num processo de psicoterapia, de psicanálise, de tratamento de saúde mental. Ele nos ajuda a nos observar de uma perspectiva diferente da perspectiva que nós conhecemos sobre nós mesmos e nos amplia essa alternativa de conhecimento, essa alternativa de compreensão. Toda vez que a gente fala sobre psicoterapia, imediatamente a gente tem uma ideia, infelizmente temos uma ideia de que quando a gente busca a psicoterapia, a psicanálise ou terapias alternativas, né, para nos ajudar a nos compreender, é porque nós não estamos sendo capazes de nos conhecer. E não existe nada mais apavorante do que você assumir que você não se conhece. Na nossa cultura isso não é não é um exemplo de sucesso, não é um exemplo de fortaleza, não é um exemplo de talento, mas a gente precisa quebrar esse paradigma, a gente precisa quebrar este preconceito. Estes profissionais, eles nos ajudam a nos olhar de formas e perspectivas diferentes. E é exatamente essa perspectiva, esse olhar atento, técnico, especialista, profundo, que nos ajuda a ampliar a compreensão sobre nós mesmos, sobre os nossos funcionamentos internos, sobre as relações que nós temos com outras pessoas, conosco mesmo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E eles nos oferecem ferramentas práticas para que nós consigamos lidar com estas emoções, sentimentos e percepções da realidade de uma maneira mais produtiva, mais adequada, que nos leve a um processo evolutivo menos crítico, menos dolorido, né? Por isso que é tão importante o profissional de saúde mental. Se existe eu já passei por terapias várias vezes na minha vida, psicoterapia, terapias alternativas, e hoje eu continuo em processo terapêutico. E se essa é uma experiência que eu divido com vocês com toda certeza e segurança, é que eu sou muito melhor enquanto pessoa para mim, porque eu consegui chegar nos cantinhos mais ocultos, mais desconhecidos de mim mesma, e eu percebo que isso é contínuo. É como você se propor a aprender todos os dias, né? Coisas que estão fora de você. A gente não se propõe a aprender todos os dias coisas que estão no nosso ambiente, no nosso âmbito de convivência, nas nossas relações. Olhar para si e ter um profissional de saúde mental te acompanhando, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, é você assumir que você está aberto e disposto a aprender constantemente sobre você mesmo. E a gente descobre coisas muito interessantes, né? Essa é a mágica, a gente conseguir desenvolver
outras habilidades, novas alternativas para lidar com as mesmas situações, às vezes situações até que nos trariam um desconforto muito maior. Quanto mais a sua caixa de ferramenta tá cheia de novas alternativas e o profissional especialista pode te ajudar a desenvolver estas novas alternativas e essas ferramentas, mas você tem repertório para lidar com aquelas situações, especialmente as mais críticas. Então lembrem-se sempre disso. É possível sim a gente se autoconhecer sozinhos. Existe muita gente que faz isso muito bem, mas estar acompanhado de um profissional especializado nesse processo te dá velocidade, te dá conforto, acolhimento e te dá segurança. E isso é muito importante quando a gente está falando de saúde mental. Não demore para se olhar e lembrar de que não é um problema, não é para resolver o problema que você não consegue resolver. É para que você possa contar com um olhar numa perspectiva que você nunca vai ocupar. Certo? Beijo grande, ótima semana para vocês. A gente se fala por aí.